Na hora da redação, não temas o tema. Para isso, aprenda a fazer uso do seu repertório cultural a serviço da sua argumentação. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Fazer citações não é obrigatório na prova de redação, mas elas podem enriquecer bastante o seu texto. A função de uma citação é apoiar, sustentar suas ideias, mas para que isso ocorra, é preciso fazer de maneira correta. Obras literárias são ótimas fontes de elementos que serão úteis na escrita da redação. O diálogo com várias áreas do conhecimento, tão valorizado na correção, pode e precisa ser realizado também com a literatura. Quanto mais amplo o cabedal de conhecimentos do leitor, maior será sua competência para perceber que o texto dialoga com outros por meio de referências, alusões ou citações, e mais ampla será sua compreensão. Uma citação bem utilizada informa ao corretor que o candidato tem conhecimentos que vão além do que está presente nos textos de apoio, além de aprimorar a sua argumentação. Esperança, como o dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância diante da eternidade do amor. Atentemos a esta coletânea de parágrafos, extraídos de redações exemplares que se destacaram por justamente estabelecer diálogo intertextual. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Você saberia responder por que a literatura é recorrentemente alvo de censura por parte daqueles que odeiam a democracia? Não temas o tema. Isabela Ubatuba Hagendobler, com seu texto, apresenta-nos a sua opinião. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Em seu livro de contos, O Sol na Cabeça, Giovanni Martins apresenta-nos, por meio de seu olhar sensível, a verdade nua e crua da vida nas favelas do Rio de Janeiro, valendo-se muitas vezes da linguagem informal utilizada por seus moradores. O autor faz com que adentremos as periferias da cidade maravilhosa e conheçamos sua representação do dia a dia caótico e sofrido de muitos brasileiros. Essa leitura, apesar de extremamente enriquecedora por despertar em nós a empatia, capaz de nos tornar cidadãos melhores, seria classificada como uma afronta a quaisquer autoritarismos. Seria passível de censura caso caísse nas mãos de sujeitos que almejam o obscurantismo. É nosso dever, pois, propagar o quanto a leitura de diferentes perspectivas de vida e de mundo é benéfica à nossa formação, uma vez que nos permite a constante benfazeja prática de exercícios de alteridade, a qual nos torna sujeitos mais inclusivos e mais interessados em conhecer as mais diversas realidades existentes ou imaginadas pelo universo fantástico da ficção. Bancada para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai. Isabela Ubatuba Hagendobler, motivada a se posicionar sobre a afirmação de que seria perigoso ser mulher, redigiu o texto
esclarecedor. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. A criação de leis e de plataformas de denúncia direcionadas à proteção das mulheres denotam grandes avanços civilizatórios, por se tratarem de indícios de que o problema é reconhecido, pelo menos por alguns. Contudo, Patrícia Mello, vencedora de um prêmio Jabuti, conta-nos, por meio de seu romance Mulheres Empilhadas, cuja narradora é uma jovem advogada paulistana que vai até o Acre para acompanhar um mutirão de julgamentos de crimes contra a mulher, como a segurança jurídica que conquistamos é ineficiente em muitos casos. A legislação não nos dá ainda todos os instrumentos que possibilitem a sua concretização, não diminuindo a incidência de tais crimes, uma vez que os dispositivos legais não intimidam os agressores, tampouco motivam as vítimas suficientemente a denunciarem. Carecemos de um judiciário sensibilizado, de policiais capacitados, de ações efetivas de apoio às vítimas e de mobilizações na área da saúde, da educação e da assistência social, para que possamos garantir a todas as mulheres a segurança e a dignidade que merecemos. Pra você eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares. Falando da morte dos especialistas, a que danos e riscos ficamos sujeitos? Não temas o tema. Isadora Somenzi de Almeida dedicou-se a redigir texto que responde a essa onipresente indagação. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. No conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto, Castelo engana o inocente barão de Jacuecanga, ao afirmar ser conhecedor do idioma da ilha de Java, dizendo ter competência para traduzir um livro. Graças a essa mentira, o farsante ascendeu socialmente, uma vez que o aluno confiava em seu trabalho e o recomendou para ocupar um cargo importante. Ora, não sejamos ingênuos como o personagem do escritor pré-moderno acreditando em tudo que nos contam, senão podemos ser facilmente vítimas de sujeitos mal intencionados. É fundamental que sempre duvidemos daquilo que parece obscuro ou cuja explicação soe muito simplória. A desinformação é, infelizmente, um dos maiores males do nosso século, já que tem feito com que falácias como o terraplanismo e a negação das mudanças climáticas multipliquem-se, o que pode gerar consequências graves para o planeta. Não ignoremos os especialistas que, motivados por suas dúvidas, fizeram e fazem ciência e que, por isso, têm certeza sobre o que nos dizem. Não existe tirania eleita pela multidão. O real resiste, é só pesadelo e depois passa. Lobisomem, horror, opressão. Não. Helena Ashton Prola, desafiada a escrever redação que defendesse que contribuições nossos pais podem nos dar quando da escolha profissional, redigiu texto esclarecedor. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você.
conto Teoria do Medalhão, Machado de Assis aborda um tema atemporal, apresentando uma situação infelizmente frequente entre pais e filhos. A figura paterna determina um rumo profissional e uma conduta a janjão, ultrapassando os limites de seu papel como pai e cerceando a liberdade do jovem. Embora gerações anteriores à nossa possam acreditar em que carreiras mais tradicionais seriam as melhores, que tal se nós, no futuro, desenvolvermos em nossos filhos autonomia para que, inclusive, consigam, num ambiente doméstico acolhedor, definir que percursos trilharão? Precisamos de estímulos para descobrir nossos talentos e nossas vontades, sem nos sentirmos intimidados ou obrigados a satisfazer os desejos da família, como foi o personagem machadiano. Quando aqueles que nos deram a vida se ocupam em nos permitir o livre e amplo ser e existir desde tenra idade, por qual profissão optaremos torna-se uma questão muito mais leve, que não nos pesará nos ombros. Fugir de casa, posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Isadora Somenzi de Almeida não troca nem nunca trocará seus amigos de carne e osso por amizades líquidas, comuns em tempos de redes sociais. E por quê? Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. As redes sociais, apesar de nos aproximar dos amigos que moram distante de nós, fizeram com que surgisse um novo conceito de amizade, em que o relevante seria o número de amigos e de interações em nossas páginas digitais, e não a cumplicidade e parceria que com eles estabelecemos fora do mundo virtual. Para o sociólogo Zygmunt Bauman, esses vínculos efêmeros criados a partir da internet são as amizades de Facebook. Nessa e em outras plataformas, facilmente conectamos e desconectamos perfis da nossa lista. Esse costume de descartar amigos da nossa rede fez com que nossos verdadeiros laços fossem enfraquecidos, uma vez que eliminamos qualquer um por motivos fúteis, mesquinhos, e nos escondemos atrás do telefone celular para resolver impasses. Logo, vertiginosamente acumulamos, como definiu o estudioso polonês, relações líquidas. Não valorizamos a interação real e perdemos a concretude do afeto. É imprescindível que entendamos a relevância do contato físico e direto com nossos amigos. Com vistas a sermos felizes, compartilhemos nossa vida juntos, e não apenas por meio de curtidas em fotos ou em vídeos, de modo que nossas amizades durem por afinidades e não para formar uma legião de seguidores. A te encontrar qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Quais são os motivos que temos para amar o Brasil? Érica Iô, em sua redação, deu conta de defender as suas razões. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Com a leitura do romance naturalista O Curtiço, de Aloísio de Azevedo, conhecemos personagens brasileiros e portugueses. Na narrativa, os nascidos aqui são caracterizados como sensuais, festeiros, vagabundos, descuidados. Eles se envolvem em pândegas, em brigas, em beberagens.
Rita Baiana, Firmo e Bertoleza são marginalizados e animalizados. Já os lusitanos são vistos como finos, trabalhadores e zelosos, como Miranda, Jerônimo e Piedade. O autor retrata nosso complexo de vira-latas, termo cunhado pelo dramaturgo Nelson Rodrigues. Talvez nosso sentimento de inferioridade seja reflexo da nossa colonização e das migrações, já que, por sermos descendentes de muitos povos, há quem tenha dificuldade de se identificar com seu próprio país. Uma pena mesmo. Diante disso, que tal se dermos mais atenção à capoeira, ao samba, ao carimbó? Reconheçamos a maestria de Machado de Assis, de Tarsila do Amaral, de Jorge Amado, de Caetano Veloso. Lembremos-nos de que o Brasil possui no mundo uma imagem encantadora e original. Superemos as dificuldades, lutemos contra a xenofobia e tentemos mitigar as mazelas causadas pelo escravismo do passado. Esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede. Com a pandemia, muitos percebem o surgimento do medo na sua vida. E como vencê-lo? Helena Ashton Prola, em seu texto, dá os seus conselhos. Tenho medo de gente, de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo. No filme Ensaio sobre a Cegueira, de Fernando Meirelles, surge uma epidemia que causa uma cegueira branca na população de uma metrópole. Os protagonistas são colocados em quarentena sob condições desumanas. Na ausência do atendimento de suas necessidades básicas, eles passam a lutar por elas, o que os degrada à irracionalidade e à desumanização. A película, baseada no romance de José Saramago, ilustra por meio da cegueira física que o medo é o que nos faz cegos, trazendo à tona o egoísmo que o acompanha. A narrativa torna-se muito atual por conta da pandemia causada pelo coronavírus, em que, com mais de 500 mil de mortes no mundo todo e com a adoção do distanciamento social, a maioria faz estoques exagerados de comida, de álcool em gel, de remédios, esvaziando prateleiras de supermercados e de farmácias, o que prejudica e põe ainda em maior vulnerabilidade os mais pobres. Com essa realidade, estabelece-se o pânico coletivo, e cada um passa a pensar apenas em si. Para promovermos a empatia e a solidariedade, compete-nos praticar exercícios de alteridade. Identificando os problemas que nos afligem, aceitemos o acolhimento de nossos familiares. Adotemos atitudes otimistas para não potencializarmos medos e ansiedades, nossas e dos outros. E sempre sigamos e respeitemos as recomendações dos especialistas. Medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo. Para você, a cultura do cancelamento é um exagero do chamado politicamente correto ou um meio adequado de revisar condutas e comportamentos? Marcelo Neves Lubianca enfrentou o debate de modo republicano. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Nos versos, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, da canção Maluco Beleza.
Raul Seixas dá, figuradamente, um soco no estômago da nossa sociedade ferrenhamente moralista. O cantor, justamente, foi alvo há pouco tempo dos canceladores por ter denunciado há quase meio século seu parceiro musical Paulo Coelho ao DOPS durante a última ditadura militar. Embora o próprio delatado tenha desconsiderado a discussão acerca do episódio, os gladiadores modernos que fazem da internet seu coliseu continuam orquestrando severos ataques ao artista já falecido. Para entendermos melhor esse fenômeno, leiamos o que Michel Foucault defende em Microfísica do Poder, teoria que explica o fortalecimento de um discurso difundido em rede e que alcança muitos interlocutores para reproduzi-lo numa espécie de efeito dominó. Segundo o filósofo, tornamo-nos escravos ideológicos desses mini-ditadores e nos vemos obrigados a seguir o seu modus operandi. Por isso, pensemos bem antes de seguir a manada canceladora, atropelando o eleito da vez, o que legitimaria um senso comum antidemocrático, inclusive. Eu mesmo escolhi. É tão fácil seguir por não ter onde ir. Victoria Bise-Schwartzman, motivada a escrever sobre o que perdemos quando vovôs e vovós são esquecidos pelos seus, rendeu-nos uma redação muito sensível. A leitura. Coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. A novela Enquanto a Noite Não Chega, de Josué Guimarães, apresenta a nós, leitores, a realidade distópica vivida por Dona Conceição e por Dom Eleutério, um casal de idosos que, ao lado do coveiro Seu Teodoro, são os últimos habitantes de uma cidade que foi abandonada por seus antigos moradores, talvez trocada pelo progresso sedutor dos grandes centros urbanos. Em meio à falta de luz elétrica e à escassez de água e de mantimentos, passam seus dias contando histórias, aguardando a chegada da morte. A narrativa nos impele a refletir sobre o desdém com que nossos anciões são tratados, sobretudo nestes tempos, quando sofremos devido à pandemia do Covid-19. Conforme alertam os especialistas, nossos vovôs e vovós compõem o principal grupo de risco em caso de infecção. A despeito disso, certas autoridades cometem o disparate de defender que, por serem velhos, poderiam ser relegados a um segundo plano, já que a prioridade seria tratar dos mais jovens. Ora, tal argumento é desumano, equivocado. Aqueles que já viveram muito são detentores de experiências e de vivências únicas, singulares, as quais lhes renderam, sem dúvida, saberes que, ao serem transmitidos a nós, seus filhos, seus netos, impedem que incorramos nos mesmos erros do passado. Logo, a fim de vencermos esse caótico cenário, nossos laços afetivos intergeracionais demandam mais valorização. Aprendamos, quem sabe, um tanto do exemplo de humanidade que o personagem da obra literária nos lega, uma vez que entendia como sua missão garantir dignidade aos velhinhos e lhes servir de companhia, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione. Quantos são os aprendizados que trazemos na volta de nossas viagens? Para Gabriela Ponte de Matos, viajar nos ensina a viver. Tudo que
e aprendi tudo que conheci. Valeu a pena descobrir. Quero te falar, é bom viajar, tocar pelo mundo afora. Nova York é bom, Paris é demais, algo que eu não vou esquecer jamais. A escritora Marta Medeiros, em sua crônica Atravessando a Fronteira do Oi, impele-nos a pensar que o passaporte nos autoriza não apenas a rumar para um novo país, mas também a adotar, ainda que por um curto período, um novo modus vivendi. Pude compartilhar essa verdade quando realizei um intercâmbio cultural no Canadá, experiência que, com certeza, alterou minha forma de viver e de ser. Durante um semestre, sem o conforto de minha casa e sem aqueles que me são caros, convivi intensamente com hábitos diferentes dos meus, em um país diferente do meu. Aprendi dessa maneira a resolver meus próprios problemas e a lidar com eles com independência, com autonomia, o que fez de mim alguém mais responsável e corajoso. É por meio de bagagens tão singulares como essas que podemos compreender as transformações significativas que somente nossas viagens são capazes de nos legar. Carecemos valorizar essas oportunidades, nas quais, com uma mala na mão e com um ticket de passagem na outra, encontramos muito mais do que um incrível souvenir, mas lembranças que selfie nenhuma conseguirá retratar. Fui pro lado de lá, então eu percebi que o sonho se realizar é só você ter fé e sempre acreditar. O que você pode fazer todo dia pela preservação da vida na Terra, pela natureza e pela humanidade? Isadora Somenzi de Almeida topou o desafio de responder a essa provocação. Não te darei flores, não te darei, elas murcham, elas morrem. Não te darei presentes, não te darei, pois envelhecem e se desbotam. Somos majoritária e lamentavelmente muito consumistas. Conforme a ONU, 99% dos produtos que compramos são descartados em torno de 6 meses, dado que comprova o quão descomedidos são nossos hábitos de consumo. Tais práticas insustentáveis geram também acidentes ambientais, como o recente derramamento de óleo no Atlântico, que polui diversas praias brasileiras, matando inúmeras espécies marinhas. Como contraponto a esses males, no filme Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes, Joshua Malburn e Ryan Nicodemus, adeptos da vida mínima como um ideal, fazem-nos refletir acerca do propósito daquilo que adquirimos. Além da mudança sobre o que carecemos verdadeiramente valorizar, o minimalismo contribui para que diminuamos a nossa produção de lixo e de poluentes, uma vez que, por trás de todo objeto comprado, existe uma cadeia produtiva que indubitavelmente é causadora de considerável poluição e rejeitos. Repensar tudo aquilo que vemos como necessário para a nossa existência é o primeiro passo com vistas a que tenhamos gradativamente melhores e mais sustentáveis condutas de consumo, o que, se praticado por todos, contribuirá de modo significativo para a preservação do nosso planeta e evitará ocorrências catastróficas como foram os incêndios que destruíram parte da floresta amazônica em 2019. Esse morre, envelhece, acaba e chora. Para você,
O que pode transformar um covarde, um medroso, num herói? Para Isadora Dutra de Borba, o ideal é que aceitemos o chamado e encaremos nossos antagonistas. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. No romance Mãos de Cavalo, de Daniel Galera, acompanhamos a transformação de Hermano em um herói. Assombrado por um ato de covardia cometido na juventude, quando foi omisso diante do assassinato de seu melhor amigo, o Bonobo, o protagonista, na tentativa de se redimir, forma-se em medicina e, certo dia, ao se defrontar com situação semelhante testemunhada no passado, não pensa duas vezes antes de salvar um menino que estava sendo espancado. A partir da leitura dessa obra, compreendemos que nos basta uma prova de coragem para que nos tornemos heróis, mesmo que anônimos, sem figurar nas manchetes de jornais como os das histórias em quadrinhos. Inspiremo-nos na redenção de Hermano e em seu gesto exemplar, e não nos deixemos petrificar pelo medo ante a necessidade de agir em prol de uma vida. Provemos nosso destemor ao nos valer de nossos superpoderes para praticar o bem, o que é certo, aventurando-nos pelo que acreditamos e por um mundo mais solidário. Pedro Machado Luz, questionado sobre que prática cultural brasileira requer ser desconstruída em nome do bem-estar animal, produziu um verdadeiro libelo sobre tema que ainda nos envergonha. Odeio rodeio e sinto um certo nojo quando um sertanejo começa a tocar. Eu sei que é preconceito, mas ninguém é perfeito, me deixem desabafar. Rodeio. No romance A Revolução dos Bichos, de George Orwell, os animais da Granja do Solar, motivados por Major, um porco ancião e muito sabido, despertam para a exploração e para as indignidades às quais eram submetidos por Jones, o dono da fazenda. Essa tomada de consciência os impele a lutar por sua liberdade e a se contrapor às suas precárias condições de vida. A partir da leitura dessa fábula alegórica, passamos a nos questionar: aceitaríamos passivamente o aprisionamento injusto determinado por outra espécie? A resposta, sabemos, é não. Ainda mais se fôssemos jogados em jaulas para promover a diversão alheia. Provavelmente também nos revoltaríamos diante de tal situação. Por isso, é imperativo que nos imaginemos no lugar da bicharada que segue aprisionada em zoológicos no nosso país, apartada dos seus pares e de seu locus amenus. E para quê? Apenas para nos entreter, talvez num domingo, entediados com a nossa própria mediocridade existencial. Cabe-nos, pois, erguer bandeiras pela desconstrução dessa cultura nefasta e retrógrada. Ou alguém entre nós ainda a julga civilizado, racional ou razoável, por exemplo, que desfilemos por aí com uma echarpe de pele de onça pintada ou com um chifre de rinoceronte dependurado no pescoço? Já e trator, mas quem corta a cana não pega na grana, não vê nem a cor. Respeito. Você tem refletido sobre quais serão os aprendizados que a pandemia nos legará? Para Isabelo Batuba Hangendobler, eles serão muitos. Vivemos desesperados,
o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. O historiador Leandro Carnal afirmou, recentemente em entrevista à CNN Brasil, que todos os fatos concretos, em especial as guerras, as revoluções e as epidemias, aceleram as mudanças já em curso nas sociedades. De forma análoga, a pandemia potencializou uma transformação já em processo em mim. Aderi totalmente ao vegetarianismo ao abandonar de vez o consumo de frutos do mar, único tipo de carne que eu comia desde os meus 12 anos, quando iniciei essa empreitada. Encorajei-me a tomar tal decisão por saber que o coronavírus é mais uma doença epidêmica, advinda da nossa relação predatória com os animais, que veio para nos alertar o tanto que carecemos mudar nossos hábitos alimentares a fim de preservar a nossa espécie e as demais. Aprendi que nossas ações influenciam sim a todos, direta ou indiretamente. Por isso, lembremo-nos destes versos da canção Dias Melhores, da banda J Quest. Vivemos esperando dias de paz, o dia em que seremos melhores. E não esperemos para de verdade o sermos, não poupemos esforços para isso. Pra sempre. Embora todos dependamos dos trabalhadores vistos como comuns, por que ainda não valorizamos quem presta serviços tão relevantes à construção do país? Victoria Bis-Schwartzman, com seu texto, deu-nos uma aula de humanidade. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão. A intensa e engajada pintura Acidente de Trabalho, de Eugênio de Proença Sigô, posiciona-se ante uma sociedade opressora, discriminatória e mecanicista. A crítica do artista aos que detêm o poder de mando e que não zelam por seu operariado encontra ecos em manifestações reais de muitos assalariados brasileiros. Basta que nos recordemos dos nossos incansáveis caminhoneiros, muitos dos quais protestaram em 2018 contra os diários aumentos dos combustíveis, bloqueando rodovias de norte a sul e paralisando suas atividades, fizeram-se ver, já que sem eles ficamos todos desabastecidos de alimentos e de remédios. Por exemplo, com sua iniciativa, fomos impelidos a de fato refletir sobre a relevância desses trabalhadores em nossa vida e de tantos outros. Eles, apesar de serem cotidianamente desprestigiados, desempenham um papel decisivo ao bem-estar coletivo, ao funcionamento deste país. Está aí o porquê de precisarmos, sem sombra de dúvida, tornar igualmente visíveis todos os profissionais, antes que passemos por mais uma situação caótica, como a causada pela chamada crise do diesel,
empenhemo-nos em prol da melhoria da educação, pois é por meio do estudo que desconstruiremos preconceitos contra os que, com a força de seus braços, erguem a nação. Até lá, que nós os reconheçamos e os valorizemos, lutando efetivamente por sua visibilidade. Amou daquela vez como se fosse máquina. Helena Ashton Prola, ao contrário de Dom Quixote, vê nos moinhos de vento nossos aliados na preservação ambiental e na manutenção da vida. Para ela, seu invento, sim, revolucionou o mundo e pode revolucionar mais e mais. Alimenta o fogo, atormenta o mar, arrepia o corpo, joga o ar no ar. Leva o barco à vela, levanta lençóis, entra na janela, leva minha voz. Nuvens de areia, folhas no quintal, canto de sereia, roupas no varal. Tudo vem do vento, tudo vem, 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 tudo. O filme O Menino que Descobriu o Vento, do diretor Chiwetel Ejiofor, apresenta-nos a história comovente de William Kankiwamba, que vive em Wimbe, um vilarejo no Malawi, onde a escassez de chuvas compromete as plantações. Apesar da miséria, seus pais lutam para mantê-lo na escola. É ali que começa a estudar meios para gerar eletricidade e, por conseguinte, para garantir água à sua comunidade. Em meio a tantas adversidades, consegue finalmente construir um moinho e vencer a fome que assombra a sua família. A película, além de ratificar o valor inigualável da ciência e da educação, legitima o moinho como um mecanismo acessível, podendo ser construído até mesmo com sucata. Os benefícios alcançados fazem do engenho um produto revolucionário à vida dos que ali habitam, possibilitando-lhes irrigar suas roças, tão necessárias naquelas condições precárias de existência. Está aí mais um motivo para que nos dediquemos à ampliação da instalação de aerogeradores, a fim de que a energia limpa esteja disponível a todos, sobretudo aqueles que enfrentam o rigor das secas. Reconhecendo esses benfazejos cataventos como ferramentas imprescindíveis ao desenvolvimento sustentável, faremos deles verdadeiras potências energéticas, capazes inclusive de modificar paisagens e principalmente vidas. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava?